Pois é, e o Bahia tem entendido da mesma forma. O goleiro é a prioridade, o Danilo ainda fala, deve vir um goleiro, zagueiro e meio atacante. Eu não iria por meio atacante, não. Quando eu falo meia, entenda meia de uma forma geral. Não acredito que deva vir meio atacante também, não. Meu palpite é que vem um atacante para esse time do Bahia. Aí seja atacante, entenda, seja um ponta de força que o Bahia tentou na última janela, seja um centroavante e fazer o Lúcio a função, não sei. Ainda não sei ao certo o que seria esse atacante. Mas meu palpite é que o técnico Rogério Ceni saiu na live, seja o que for, não saiu. Saiu o que na live, Bahia, não. Mas seja o que for, a ideia do Bahia é um goleiro, um zagueiro e pra mim meu palpite é que é um atacante. Pra mim são as três posições que o Bahia vai buscar nessa janela. Eu achava que viria uma reposição pro Eric. Mas eu já vinha falando desde quarta-feira, eu falei isso, eu acho que em algum momento pensaram. E pra mim, não sei, né? Tipo, repito também, no achismo. Mas pra mim, eu acho que o Jota deixou boa impressão, tanto em Aracaju quanto aqui, a ponto do Rogério falar o que ele citou na coletiva. O Rogério diz o seguinte: não dá pra você trazer um e depois o que tá no DM se recuperar e você ter os dois, teoricamente, caros, né? Teoricamente caros. Então eu entendi o que o Rogério falou ali. Pra mim é o seguinte: vou dar sequência a Jota. Jota tem um contrato até o meio do ano, que já tem uma cláusula que vai ser renovada até dezembro de 27, o Rogério também citou isso na coletiva. E o que eu perguntei se saiu na live é que no final eu perguntei a ele se o Náutico era melhor que o Boston River. Caiu na gargalhada ele, Raul e Cadu na hora, pô. Mas essa do Eric eu vinha falando desde quarta-feira, né? Primeiro eu perguntei se seria uma opção e depois acabei sabendo, até comentei aqui em live também, que não devia vir. Era muito improvável que viesse uma reposição pro Eric. Quando aquele foi um achismo / opinião de 2 a 3 jogadores. E acredite, 2 a 3 jogadores numa janela de mediano é inclusive algo que não querem fazer a curto, médio prazo. A ideia é que a janela de mediano seja para trazer um jogador ou nenhum, irmão. E que ele disse que queria colocar na cabeça do grupo que a janela do meio do ano no Brasil ela é importante, ou seja, ele não conseguiu ainda. Né? O grupo continua entendendo que a janela de mediano é de correção de rota. Quanto mais precisar, como foi 2023, que eu acho que a gente teve 5 contratações em 2023, precisar de mais correção de rota, mais contratações. Precisa de menos correção de rota, menos contratações. E 2 a 3, porque eu imagino que seja o zagueiro a reposição do Canu. Então eu imagino que uma reposição do Canu, o goleiro que é a prioridade máxima na janela e mais uma contratação. Vou nas 3 contratações imaginando que o Bahia vai fazer. E se vier 2, não vou me surpreender. Não é que eu vou aceitar ou que eu entendo que está tudo bem, não. É por entender o que pensam de planejamento para a sequência da temporada. Foi até antes do Jota, essas 2 boas impressões, já se entendia que o meio de campo não era, que a reposição do Eric já não era algo fundamental, algo necessário, você gastar dinheiro nessa posição. Entendem que tem lacunas mais importantes. Hoje entendem que a lacuna do goleiro para chamar de seu, é mais importante, é a principal. Né? Chegar um do projeto, que vai passar aqui 2, 3, 4, 5 anos dentro do Esporte Clube Bahia. E até então, outro ponto, é a Yuri, principal lacuna que entendem hoje. Cowboy tá falando aí de Léo Jardim e tal. Léo Jardim seria pro ano que vem. Léo já jogou 7 jogos. Léo não poderia vestir a camisa do Bahia, a não ser, tem esse porém que pouca gente sabe, se o Léo Jardim hoje, um exemplo, acionasse o Vasco na justiça, alegando salário atrasado, tipo Mosquito, acionasse o Vasco na justiça, que aí a CBF ela tem um regulamento que ela permite que o atleta não fique desempregado, porque não foi transferência, ele ficou livre no mercado e o Bahia ou qualquer outro time da Série A contratar, né? Mas a ideia do que o Yuri está falando para a galera entender é o seguinte: o Bahia não quer trazer um exemplo, um outro Ronaldo como foi agora, para ano que vem trazer, gente, um Léo Jardim. O Bahia quer que chegue nessa janela como o Yuri falou, para chamar de seu. Exato. Acabou, tipo, ó, é ele e pronto. Não só isso de não quer um tapa-buraco. O Bahia quer um goleiro para agora. Exato. Então, o Léo Jardim seria esse goleiro? Sim, seria esse goleiro se pudesse. Mas como o contrato é até ano que vem, falei no pré-jogo também sobre isso, quem tá acompanhando a gente aqui desde o já início jogou sabe. 7 jogos. Já jogou os 7 jogos, pode ser, não fala no futebol que é impossível, porque o futebol é muito cíclico, às vezes chega amanhã, dá na cabeça de pronto. Vou esperar o Léo Jardim pro ano que vem. Mas a ideia que hoje tem o Grupo City, a ideia que tem hoje internamente, é que o goleiro tem que ser para agora, para já, para ontem. Então, para essa janela é a prioridade máxima do Bahia. Por isso, o Bahia não deve, que de fato o Léo Jardim foi oferecido, de fato o Bahia falou, e aí, quanto é? Entender a situação, no máximo aquela sondada, mas o foco no Bahia é um goleiro que esteja disponível para agora, para ontem, para já. Então por isso o Léo Jardim
a tendência é que não seja o goleiro do Bahia. E aumentando ainda aí algumas coisas a respeito da coletiva, né? O Rogério falou que ele conversou com o Lúcio uma semana antes da declaração de Lúcio, né? Então, assim, é um fato curioso, digamos assim. Talvez o Lúcio tenha perdido a posição no dia que ele conversou com o Rogério. Tipo, pô, professor, não quero jogar de 9, quero voltar a jogar do lado e tal. E o Rogério fez, tudo bem. Grêmio é o William, ou Grêmio não, Inter é o William, São Paulo é o William, e agora eu vou dar a sequência ao William como 9, já que você quer jogar de lado. Agora, como o Rogério cita na coletiva. Só que você tem uma briga. Você tem um Pulga na ponta esquerda e você tem Ademir e Cauli, que hoje, na opinião de Rogério, estão à sua frente na ponta direita. E o Kaique, que ele cita também. Exato. Ele cita os 3. E meu palpite é que a terceira contratação é um atacante. Não é o desejo do Nord agora. Não ou sei se essa 9. coisa do Ratão. Atacante. Ratão, a gente ia citar Ratão sempre, que é o cara que jogava ali. Um atacante. Eu cito um atacante porque na primeira janela o interesse era de um atacante com essas características. Um atacante de lado, de força física. Então aí a gente sempre compara o Ratão por encaixar nessas características. Eu cito até o Moisés por ser nessas características também, não por ser esses nomes. Mas meu palpite é um goleiro, é um zagueiro, é um atacante. Aí seja ele um 9, seja ele um ponta, seja ele de preferência que faça as duas, jogue de 9, jogue de ponta, mas eu imagino que seja aí. Até por essa declaração do Lúcio, falou, beleza, você quer ir? Pronto, você vai pra lá. Vou trazer um outro jogador, vou trazer um outro atacante, e aí você se mata brigando, como você falou, você se mata brigando com Kaique, Ademir, Pulga, Cauli, esse outro que eu vou trazer, enfim, você se vê brigando por espaço. E aí é que tal? O Job tá citando o Rinestruça, o David tá dizendo que o Léo Jardim é um ótimo nome e ainda viria de graça entre aspas, né? Tem luva e salário alto. Tem esse ponto, não seria de graça. O Bahia não pagaria por uma transferência para o Vasco, ok. Só que ele tem dinheiro para receber do Vasco. Se o Vasco não pagar, ele fala assim, para eu não renovar lá e tal, me dê o que o Vasco tem para me dar. O Bahia gastaria, né? Não seria assim de graça e tal. E as informações que saíram na mídia foi que ele recusou 1 milhão de salário oferecido pro Vasco. Então eu imagino que vindo... Tá atrasado? E daqui a pouco ele deve estar pensando, meu irmão, um exemplo, eu ganho 500, os caras não estão pagando. Eu acho que ele ganha 300 mil. Aí não estão pagando 300 mil, vamos pagar 1 milhão? 1 milhão são 3 meses aí para atrasar já dos de hoje. Eu nem sei se o salário dele de fato está atrasado. Eu sei que as comissões, deve ter um ou outro salário atrasado do Léo Jardim, mas não sei nem se o ponto é o salário. Ele recusar 1 milhão, eu acho que não é nem pelo 1 milhão. Por querer recusar o contrato. Exato. Ele já jogou 9 partidas esse ano, eu acho que 9 ou... Não, ele jogou as 11 do Vasco. Vai jogar a 12ª agora, né? Isso não vai ser a 12ª rodada contra o Bragantino? Não sei se ele jogou todas. Ele jogou todas, pô. Não sei. Mas não é sobre valores. Léo Jardim tá pedindo 2 milhões de salário. 2 milhões de salário ele não encontra em lugar nenhum no futebol brasileiro. 2 milhões de salário foi tipo o seguinte, o Vasco ofereceu 1 milhão e ele falou assim, eu quero 2. Tipo, eles não vão dar, tá ligado? É tipo isso. E se der, beleza. Eu fico aqui, um dia boto na justiça, levo todo o dinheiro do Vasco, nem que eu tenha que receber em 30, em 40, em 50 anos, uma hora eu recebo meu dinheiro. Outra coisa, você chegou a ouvir a coletiva de Rogério, alguma parte? Não. Rogério citou outra coisa, que eu falava antes aqui, não sabia, não era informação, tanto que na hora ainda, às vezes a gente esquece que é uma coletiva, que o cara tá ali falando no microfone e se assusta e tipo, faz outra pergunta. Rogério citou que estão querendo colocar a Copa do Nordeste esses 15 dias. Nesse período. E pode ser dia 8 ou 9 já de julho. Seria pouco antes da partida contra o Atlético Mineiro, desculpa. Que tá programado para 12/3 o Atlético Mineiro. Ele falou seria que querem colocar, voltar um pouco antes. Ele falou que, inclusive, o Bahia tinha um planejamento de férias e pré-temporada e que hoje esse pensamento já está, digamos que, arquivado porque está esperando a posição da CBF do que eles vão decidir. E que pelo Bahia jogaria nas datas FIFA, né? E não dentro agora dessa pausa que já estava prometida. O negócio que eu não sei se tem 4 datas FIFA, não. Sei que tem 2 de eliminatória ainda, com certeza. As outras 2 porque é quartas, semi e 2 jogos da final. São 4 datas. Seriam aí que precisa arranjar a Conmebol. Enfim, eu realmente não sei. Eu sei que tem essas 2. Ainda que adiante, 3. Ainda vai faltar uma data. Não sei de onde vai vir. Rocher do Só não pode misturar o vermelho. Rocher do Inter, pra mim, eu não sei onde Rocher tava. Permita-me ignorância, já que estava onde Rocher, antes do Inter. Ele tava fora, ele tava na Itália. Eu vou dar uma olhada aqui, porque ele tava na Europa. Me ajude, eu sabia que ele não tava no futebol brasileiro, né? Me ajude, irmão. Porque eu falo fora porque às vezes esse cara tá na América do Sul, do oceano. Isso. Os caras falaram nacional, Caetano falou nacional. Nacional do Uruguai? Não. Atlético Nacional, eu sei que, não, aí é outra coisa. Eu sei que o Inter deu um balão no Grêmio, que ele tava muito perto do Grêmio. Que achado, irmão.
Que o Inter- achado, que goleiro. Ele Ele Nacional tava no do Uruguai. Nacional. Ele Nacional do Uruguai. saiu do Sivaspor Ele é pra uruguaio? voltar pro Nacional. Ele é uruguaio? Sim, É, sim, pô, sim. goleiro da seleção Não, titular. porque tipo, se era uruguaio, o goleiro da seleção, né? É, Aí, goleiro aí titular você da falou que tá seleção. por fora de Vasco, eu tô por fora de seleção. O último goleiro do Uruguai que eu vi foi o Muslera. Muslera, exatamente. Goleiro titular da seleção. O Inter deu um balão no Grêmio, tava perto do Pegada Grêmio. Nino, Paraíba e Vitória, quando o Nino desceu pra ir pro Bahia e levaram ele pro Vitória. Pois é, pegada Luceiro e Ceará, ia pro Ceará. Luceiro não, o outro, qual é o nome do outro, Jax? O centroavante, que ia pro Ceará, foi Silvio para... Romero? Silvio Romero, que inclusive tá Romero. cotado pra voltar pro Fortaleza. Fortaleza tá nessa aí, vou voltar o Fortaleza de 2 anos atrás. E o Fortaleza acabou levando, dando balão também. Então assim, o Rocher pra mim é um achado. Hein? Que goleiro, velho. Que goleiro. O maluco machucou e tal. Muito bom. O Antony, na minha opinião, quando o Rocher voltar, eu acho que não fica no Inter, porque vai aparecer gente querendo, que também tá no bom, embora tenha falhado um gol O recentemente. Vitão? O Antony. Ah, o Antony. O Antony. Tenha falhado recentemente. Ele falhou depois do jogo do Bahia. Eu falei, Pô, pô, não podia falhar contra a gente? A torcida tá cansada dele já. Mas eu acho que ele tá bem até, né? É. Tipo, eu acho que quando o Roger voltar, eu tô dizendo o seguinte. O muito bom ali é o Ele Vitão. acha clube, entendeu? Sim, Depois sim. dessa participação dele. Melhor em campo, Thiago. Thiago disse que o juiz deu o gol pra ele, que foram perguntar. Foi. Só que eu falei o seguinte, cuidado que ele tem 24 horas pra postar a súmula. Fica lá Ele no pé pode dele. ainda querer mudar, viu? Fica lá no pé dele. Mas Thiago dobrou os gols da temporada. Tinha 2, agora tem 4 gols na 4 temporada. gols. O Thiago falou com a gente. A última pergunta não saiu, né? Mas também falou sobre Como? esse... Porque começou o Rogério Ceni. Aí sim. Aí eu falei, na próxima você deixa, você termina logo. Mas enfim, ele falou sobre ser esse cara da base mais velho e aconselhando os mais jovens, falando o que é necessário a ser feito. Falou sobre esse posicionamento de ter facilidade de jogar de 11, jogar de 9 pra ele a mesma coisa. Olha o que você falou, pra depois chegar daqui a um ano, Thiago, você falar que você é ponta também, viu? Eu sou ponta. Olha o que você falou, viu, irmão? Pois é, mas ele falou que tem essa facilidade bem maduro, assim, nas respostas, nas declarações do Thiago. E O Eric Lapa tá dizendo que gostou do Cauli hoje. Gostei do Cauli, gostei da partida do Nestor. Arias voltando, irmão, titular, jogando 90 minutos. Acho que foi muito bem no jogo. O Zé Guilherme, né, a partida do Zé Guilherme, dá um cartão de visita de tipo, tô aqui, viu, professor. Rogério falou do Jota aqui pra ele, foi o que melhor entrou no jogo, dos que entraram no jogo. O Jota, ele disse que mostrou personalidade e vou tal. esperar o gol de Jota até o final do contrato dele pra soltar o vídeo. Quem manda na Estrada do Coco Sou eu, a estrada do Coco é minha. A galera tá falando aí do som e da imagem, viu? Valeu, viu, meu povo? Tamo junto. Pois é, rapaz. Padrão Gerson Pérez, que se entregar a MG o bicho pega, viu? Ainda bem que não fui eu. Vamos lá, melhor em campo, Thiago mesmo? Thiago. Thiago. Dois Eu gols. falei de Zé Guilherme, mas vou com vocês, vou com o Thiago. Assim, tem outros destaques, de fato. O Zé Guilherme, pra mim, fez um bom jogo. O Cauli, enquanto não tava cansado, pra mim também faz um bom jogo. Mas 2 gols na partida, pô, não tem muito pra onde correr, não. E mesmo que o árbitro tire, sei lá, 2 gols. 2 gols e assim, não é nem só os 2 gols, é aproveitar as oportunidades que apareceram. É ter sido letal. Apareceram 2 chances, saco. Isso é o mais importante. Então, Thiago com menção honrosa ao Zé Guilherme, menção honrosa também ao Cauli e ao O Nestor. Rogério ironizou, tipo, o que vocês acharam do jogo do Michel Araújo? E aí ele deu uma risadinha. tá ligado? Horrível! Eu tive esse horrível, irmão! Aí ele sabe o que ele fala? Ele diz assim, ó. Eu ia tirar ele pra botar o Jota, só que eu segurei o Jota um pouquinho porque eu tava sentindo que o gol dele ia sair ali. Tá. Só você não está, porque lá embaixo eu tava ouvindo. Rogério hoje, pô, velho. Oh. Gente, o Rogério pós-derrota pós-triunfo, a coletiva pode durar 1 hora, irmão. Eu ia falar ruim. Pode durar 1 hora. Ele ia dar risada. Ele já ia mudar o Mona ruim. Né? Partida ruim, rapaz. O Paulo tá dizendo que a CBF deu os 2 gols pro Thiago. Não vi a súmula ainda, eu tô falando isso. Tá dizendo que tipo, o árbitro ele tem 24 horas pra entregar a súmula e ele pode mudar, né? Mas o Thiago disse que foi perguntado e que ele falou que o gol era do Thiago. Ele não tem VAR, não tem nada. Se esse juiz Baratinho, se ele mudar o gol. Velho. Boa, meu irmão. Acho que o Thiago vai mandar... Ô, irmão, você não disse que o gol era meu? Conserte. Ô, Fábio, eu não ouvi. Ele citou o tio de Lúcio na coletiva? Sinceramente, Direto ou indiretamente, não? eu não ouvi, Ele velho. falou que disse que um familiar de Lúcio tinha dito que Lúcio chegou pra ele dizendo que estavam xingando ele, mas não falou quem era. Falou que era o tio diretamente, não. Então teria sido isso, né? Sim. E depois, em uma outra pergunta, ele fala, acho que é na situação do Thiago, ele fala de que a família tem que apoiar
e que às vezes nem toda família apoia, não é todo familiar que está sendo base, né, e tal, e acaba atrapalhando. Nessa hora aí de atrapalhando não foi sobre Lúcio, gente. Ele estava respondendo a pergunta sobre Thiago, não foi não? Ele estava falando sobre Thiago. Tô por fora. Inclusive, porque, tipo, a princípio sobre Lúcio é a minha pergunta, né? Ele disse que conversou com o Lúcio uma semana antes e tal, e que até então ia trabalhar o Lúcio lá pela beirada. Eu não sei. Depois eu presto atenção, eu vejo essa coletiva novamente, né? Ele disse... Não, ele falou que Lúcio disse a ele que foi xingado na rua. Ah, sim. E isso aí eu ouvi ele falar, mas eu não vi na hora de quem era. De quem era, né? De que foi de Lúcio, né? Mas eu vi ele falar que fulano disse que foi xingado. Eu falei, isso aí vai ser sempre que quando não jogar bem, quando não ganhar e tal, é torcedor, não liga pra isso não. Acevedo jogou demais, gente. Mas no começo do jogo, a Acevedo errou muito passe besta. Muito passe besta, a Acevedo errou, né? E depois o Acevedo cresceu no jogo. O Acevedo é um bicho marcando, irmão. Marcando ele é um bicho, né? E tipo, Acevedo se aprender... E ele tá mais ousado, né, Yuri? Tipo, ele rouba a bola e ele levanta a cabeça e vai pro jogo. Ele dribla, ele tenta, ele dá encaixar os passes e tal. Acevedo, pra mim, um exemplo, ele não tem. Mas se ele aprender, depois o quê? 25 anos, né? 26 Acevedo tem. Se ele aprender a qualidade de Caio Alexandre, irmão, esqueça, vai embora. Vai embora. Aí é futebol europeu, né? Não. Aí, meu irmão, não. Pô, lá vem isso de novo, de William José. O William José vai ser meu 9, que Lúcio não quer mais ser 9. E o William vai começar a meter ligou aí. Segundo turno vai ser de William José. Segundo turno não, segundo semestre vai ser de William José. Gol do título da Copa do Nordeste, gol do título da Sul-Americana, gol que carimba o Bahia na Liberta pelo Brasileiro, gol do título da Copa do Brasil e uma estátua dele ali, ó. Com boné do Puco ainda, viu? De William José. Eu mesmo vou lá e jogo o boné. Guarde um gol desse pra Nestor. Ainda colo. Não, nada. Ainda colo o boné na cabeça da estátua ali pra ninguém tentar tirar.